Olá, tudo bem? Sou o professor Wesley, estou aqui para a gente dar finalização ao estudo do equilíbrio de corpos extensos. No nosso último encontro, eu te mostrei como calcular o momento de uma força em relação a um polo e como calcular o momento resultante, né? A gente estabelece uma orientação para a rotação e faz a soma dos momentos gerados em relação a um determinado polo. Agora a gente vai usar essa ideia para ver exatamente a situação do equilíbrio, tá bom? Olha só, o equilíbrio de um corpo extenso, lembrando que nós estamos falando de estática, né? A gente está querendo que o corpo fique parado, tá? Então, o equilíbrio do corpo extenso é determinado da seguinte maneira. Um corpo extenso está em equilíbrio estático, quer dizer, ele está parado, quando, primeiro, a resultante das forças que atuam sobre ele é nula. A resultante das forças sobre o corpo sendo igual a zero, garante que esse corpo não translada, tá? Ele não muda de posição. Então, essa primeira condição garante equilíbrio de translação. Lembrando, translação é a mudança de posição, né? Então esse corpo não muda a sua posição, tá bom? E a segunda condição é que o momento resultante é nulo. E o momento resultante sendo nulo garante um equilíbrio de rotação. Essa situação nos garante o equilíbrio de rotação. Então, com isso, nós vamos saber que o corpo não muda de lugar e não gira em torno de um eixo, tá bom? Então, as duas condições, tem que ser as duas, não pode ser só uma delas não, tá? Existem situações em que a resultante das forças é nula, mas o momento não é. Existem situações em que o momento é nulo, mas a resultante das forças não é. Então, tem que ser as duas ao mesmo tempo. O momento resultante e a força resultante tem que ser igual a zero, tá bom? Eu vou mostrar para você dois exemplos clássicos dessa situação. O primeiro é esse aqui, ó. A gente tem uma barra homogênea, essa pequena barra que está aqui, ela tem, vamos somar, ó, 0,2 com 0,3, 0,5, 0,5 com 0,7, 1,2, 1,2 com 0,4, 1,6 metros de comprimento. Então, é uma barra que tem 1,6 metros de comprimento, é uma pequena barra. Ela tem uma massa de 1 kg e é homogênea, tá? Isso quer dizer, então, que a distribuição de massa é homogênea em toda a extensão dela, ou seja, o centro de massa dessa barra vai ser o centro geométrico dela, tá bom? Isso é importante para representar a força-peso, né? Muito bem. Ela está apoiada em repouso, apoiada em dois suportes, o A e o B. Então ela se encontra em equilíbrio, apoiada nesses dois pontos. E sobre ela, você percebe que tem um bloco. Esse bloco tem massa 2 kg. E a aceleração gravitacional é 10. Eu quero determinar as reações normais nos dois apoios. Como essa barra está apoiada nos pontos A e B, ela comprime esses pontos. E então, nós teremos reações normais nesses pontos de apoio. E eu quero, então, determinar quanto valem essas reações normais. Tudo bem? Então, a primeira coisa que interessa é a gente representar as forças que atuam sobre os corpos desse sistema. Sobre o bloco, é até fácil, porque o bloco está paradão, ele não vai rotacionar, ele é considerado um ponto material, as dimensões dele nem foram dadas, né? Mas você percebe que a localização do centro de massa a gente conhece, né? Que é bem no meio dele. Então, se você pegar o bloco, no bloco, aqui, ó, atuam apenas duas forças. No bloco atua o peso do bloco, vamos tirar a reguinha aqui para não atrapalhar, ó. Tem o peso do bloco e tem a reação normal de apoio sobre o bloco.
Bom, como esse bloco está parado, essas duas forças se equilibram, né? A reação normal sobre o bloco é igual ao peso do bloco. Isso é fácil. Como a massa do bloco é 2 kg, você já está acostumado com isso, né? Peso é massa vezes gravidade. Então é 2 vezes 10, 20 newtons. Então, a reação normal sobre o bloco é de 20 newtons. Mas não é essa normal que a gente quer, né? A gente quer as normais nos apoios A e B. Mas beleza, normal no bloco é 20 newtons. Eu vou precisar dessa informação daqui a pouco. Agora, eu vou pegar a barra. Vamos isolar a barra para analisar o que atua nela, tá? Então, vou fazer a representação da barra. Para visualizar as forças sobre ela. Então vamos fazer um desenho. É sempre importante que você, no equilíbrio de corpo extenso, faça uma representação das forças que atuam sobre o corpo e escolha sentidos de rotação a partir de um polo que você determine. Isso é fundamental, tá? Então, eu vou fazer isso bem com calma aqui para você entender. Então vamos pegar a barrinha aqui. Vamos lá. Tá ótimo, ó. Esse tamanhozinho aqui. Não se esqueça que a gente tem as dimensões lá da figura para utilizar, né? Então a nossa barrinha está aqui. O ponto A é esse ponto. Aqui está o ponto A. Nós temos o ponto B. Deixa eu ver como é que ficou ali, mais ou menos. Aqui está o ponto B. Bom, agora nós vamos representar as forças que atuam nessa barra. Então, vamos com calma. Bom, a barra tem massa 1 kg. Então, com certeza, ela tem peso, ela é homogênea, o peso dela atua bem no meio da barra. Então, no meu esquema, ela vai atuar aqui assim, ó. Eu coloquei com 15 quadradinhos, então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e meio. Ela vai estar aqui, ó. Bem aqui, ó. Aqui a gente tem a força peso da barra. Tá bom? Então, isso é o peso da barra. Ela está apoiada, né? Então, ela tem uma reação normal no apoio B, uma reação normal no apoio A. Que são exatamente as forças que a gente quer, né? As reações normais dos apoios. E a barra empurra esse bloco para cima. Portanto, esse bloco empurra a barra para baixo. Existe lá no ponto de ação da reação normal do bloco, a gente tem uma força exercida pelo bloco sobre a barra, que fica bem aqui, ó. E essa força que o bloco faz sobre a barra é exatamente em módulo igual à reação normal. A ideia é que o bloco empurra a barra reage e empurra o bloco, tá bom? Você poderia, de repente, me perguntar assim, professor, essa força que o bloco faz é o peso do bloco? Não. Ela é numericamente igual ao peso do bloco. Pode parecer um preciosismo, mas não é. Essa força tem o mesmo valor da força-peso do bloco? Tem. É o peso do bloco? Não, porque o peso do bloco é uma força que atua no bloco. Então, se eu representasse aqui o peso do bloco, embora numericamente seja correto, vetorialmente não é o mesmo elemento, né? Porque o peso do bloco atua no bloco e essa força atua na barra. Tem o mesmo valor? Tem.
perfeito, não tem problema, tá? Mas cuidado se você tiver que fazer a representação, só a questão discursiva, né? Você não pode colocar o peso do bloco ali, porque não é essa força, né? O valor numérico é igual, tudo bem? Bom, representou as forças, o que a gente faz agora? A gente escolhe um polo para analisar. Polo é o ponto em torno do qual você analisa a rotação da barra, tá? Olha lá, vamos guardar aqui para poder mostrar para você. Você pega a barra e ela tem dois apoios. Ela tem um apoio em A, aqui ela tem um apoio em B. Ela está assim, tem um bloquinho em cima, não é? Você vai escolher em torno de qual ponto você quer analisar a rotação. Você quer analisar a rotação em torno do extremo da barra, em torno do ponto A, em torno da posição do bloco, em torno da posição do peso, em torno do ponto B, em torno do outro extremo, tanto faz. Você pode escolher como polo qualquer um desses pontos. Isso não faz diferença. Na verdade, vai fazer diferença na facilidade ou não da resolução do problema. Porque, dependendo do polo que você escolhe, a resolução fica um pouco mais complexa. Mas você vai conseguir resolver de qualquer maneira. Você pode escolher o polo onde você quiser, tá? Não tem um ponto específico, tem que ser esse, tem que ser aquele, é onde você achar melhor. Mas a gente costuma dar uma dica. Escolha como polo o ponto onde há uma força que você não conhece. Porque lembra que momento é força vezes distância. Se você escolhe como polo um ponto onde há uma força que você não conhece, a chance desse momento ser nulo vai facilitar a resolução do seu problema, né? E aí, é lógico que você precisa calcular essa força depois? Precisa. Mas no primeiro momento, escolha como polo uma posição onde há forças não conhecidas, porque essas forças serão canceladas, elas não geram momento, porque elas passam no ponto, então não tem distância, né? Não tem braço. Então ela não vai gerar momento, facilita a resolução. Portanto, nesse problema seria muito útil se a gente pegasse como polo ou o ponto A ou o ponto B. Vai facilitar bastante. Mas poderia pegar outros pontos? Poderia, tá? Mas sempre procura facilitar sua resolução, né? Então, nesse caso, eu vou pegar como polo, por exemplo, o ponto B, tá bom? E aí, olha só o que eu vou fazer. Eu vou escolher como polo o ponto em torno do qual essa barra pode girar, que eu vou analisar, vai ser o ponto B. Então, esse ponto, para mim, vai ser o polo. E, a partir daí, eu vou avaliar as possibilidades de rotação. Então, acompanha comigo. Não precisa ter vergonha, não. Se você estiver fazendo lá no seu caderno, coloca a caneta lá, segura um pontinho e analisa as rotações. Ó, eu vou analisar em relação a esse ponto, então, B. Vamos lá. A reação normal A, fica meio difícil aqui para a gente visualizar, mas vou lá para cima. Ó. A reação normal A, tenta empurrar isso assim, ó, é no sentido horário. Percebeu? Ela vai tentar empurrar essa barra no sentido horário. A força que o bloco faz, o peso da barra, tentam empurrar isso no sentido anti-horário. E a reação normal B não gera momento. Muito bem. Então, nós temos uma força tentando produzir rotação horária, duas forças tentando produzir rotação anti-horária. O que vai acontecer? Bom, eu vou te mostrar duas situações aqui e a partir daí a gente vai sempre simplificar por esse processo, tá? Lembra que eu falei para vocês assim, ó, sentido horário é negativo, anti-horário é positivo. Então, o momento resultante tem que dar zero. Então, eu poderia escrever assim, ó, o momento do peso da barra em relação ao ponto B, mais o momento da força que o bloco faz em relação ao ponto B, esses dois são positivos, menos o momento da normal A em relação ao ponto B é igual a zero. Esse é o momento resultante. Lembra da aula passada? A soma dos momentos. O momento resultante é a soma dos momentos. No sentido anti-horário, positivo. No sentido horário, negativo. Essa soma
tem que dar 0. Mas perceba que é equivalente, agora eu vou fazer uma mudançazinha. Isso é equivalente a escrever assim, ó. Pega esse M menos aqui, passa para o lado de lá, vai ficar assim, ó. Percebeu? Essa ideia, vou até fazer na linha de baixo para você, ó. Isso aqui igual a 0. Isso é equivalente a escrever assim, ó. O momento do peso da barra em relação ao ponto B, mais o momento da força que o bloco faz em relação ao ponto B, é igual o momento da normal A em relação ao ponto B. E isso é bem lógico. Olha só o que a gente está afirmando. A gente está afirmando que para que essa barra não gire, o momento horário seja igual ao momento anti-horário. Ou seja, o que tenta fazê-la girar para um lado tem que ser igual ao que tenta fazê-la girar para o outro lado. Então esses momentos se equilibram. Tudo bem? Agora é só a gente substituir. Perdão. Lembrando, como é que a gente calcula momento? Força vezes distância. Então, o momento do peso da barra, só que a gente tomou como polo B, né? Então não se esqueça disso. O momento do peso da barra vai depender dessa distância aqui, ó. A distância do peso da barra até o ponto B. Vamos voltar lá na nossa figura original para a gente determinar isso. Olha só. Nessa figura, o que a gente tem? De novo, a gente falou lá no começo. 0,2 com 0,3, meio com 7. 1,2 com 0,4, 1,6. Essa barra tem 1,6 metros de comprimento. Se ela tem 1,6 e é homogênea, o peso fica bem no meio, 0,8 de cada lado. Então a força-peso da barra fica a 0,8 metros de cada lado. Como a gente tem 0,4 aqui, você percebe que para 0,8, aqui está meio fora de escala, né? Mas a ideia seria que isso aqui, ó, é 0,4 metros. Tudo bem? A distância, olha só. A distância da força que o bloco faz na barra até o ponto B é 0,7. Essa distância aqui, ó, é 0,7. Ó, essa distância aqui é 0,7 metros. E a distância do ponto A até a força que o bloco faz, essa aqui a gente conhece que é 0,3. Muito bem, então vamos substituir. Momento do peso da barra é o peso da barra vezes a distância da direção do peso da barra, direção do peso da barra até o ponto B, mais a força que o bloco faz vezes a distância dessa força até o ponto B. Isso é igual normal de A vezes a distância dessa força até o ponto B. Então, momento é isso, força vezes distância. Bom, peso da barra, vamos simplificar? Ela tem massa 1 kg, portanto, ela pesa 10 newtons. A distância, 0,4. Mais a força que o bloco faz numericamente igual à reação normal, 20. A distância, 0,7. Normal A gente vai determinar. A distância da normal A até o ponto B, 0,3 com 0,7. Isso dá 1 metro. Muito bem. Então, daqui vai ficar 10 vezes 0,4, 4, mais 20 vezes 0,7. Aqui vai dar 14. Igual normal A. Daqui, a gente conclui que a reação normal no ponto A vale 18 newtons. Pronto. A reação normal no apoio A é 18 newtons. Agora, eu preciso determinar a reação normal
no apoio B. Bom, para determinar essa reação normal, você poderia falar assim: professor, eu posso fazer esse mesmo processo, então, colocando o polo no A. Se eu fizer isso e colocar o polo em A, eu vou encontrar a reação normal em B. Correto? Correto, perfeito. Você pode fazer isso, mas tem um jeito mais fácil. Poderia usar o momento em B, o momento de B em relação a A? Poderia, você pode trocar o polo. Mas tem um outro processo que é mais simples. A gente só usou uma condição do equilíbrio até agora, né? A gente colocou que o momento resultante tem que dar zero. Lembra que tem uma outra condição? Qual é a outra condição? A resultante das forças tem que ser igual a zero. Então eu vou usar essa condição agora. Resultante das forças. Quantas forças atuam na barra? 4. 2 forças para baixo, 2 forças para cima. Você tem forças que empurram a barra para baixo e você tem forças que empurram a barra para cima. Para que a força resultante dê zero, é necessário que a gente tenha isso aqui, ó, a força que o bloco faz mais o peso da barra, que são as 2 forças que estão para baixo, tem que ser igual a reação normal A mais a reação normal B. Então nós vamos ter a força que o bloco faz, 20 newtons, mais o peso da barra, 10 newtons, porque ela tem massa 1, né? Isso é igual à reação normal A, que a gente já calculou, 18. Aqui é 18, esse 8 ficou meio feio, né? É 18, aqui, tá? Então vai ser 18 mais a reação normal B. Então 30 menos 18 me dá a reação normal no ponto B. E, portanto, a reação normal no ponto B vale 12 newtons. Tranquilo? Poderia chegar nesse mesmo resultado usando torque para outra posição? Poderia, sem problema. Mas esse é o caminho mais simples. Você usou primeiro a segunda condição, né, que eu escrevi lá para você, a segunda condição é o equilíbrio de rotação, momento resultante igual a zero. E a primeira condição, força resultante igual a zero. Com isso eu descubro as 2 reações normais. Faz todo sentido, né? Ó, normal de A é 18, normal de B é 12, a soma das duas é 30 newtons para cima. A força que o bloco faz é 20, o peso da barra é 10, 30 newtons para baixo. 30 newtons para cima, 30 newtons para baixo, ela se mantém em equilíbrio. Tudo bem? Então a ideia é representar as forças, estabelecer as 2 condições. Força resultante igual a zero, momento resultante igual a zero. Tudo bem? Vou te mostrar um outro exemplo aqui. Esse um pouco mais rápido. Perdão. Só para a gente analisar uma situaçãozinha de a existência ou não de atrito, né, no sistema, existe um problema clássico de equilíbrio que fala sobre uma escada apoiada em uma parede e no solo. E aí, eu quero determinar coeficiente de atrito entre a escada e o chão, tá? Então, ele seria a seguinte situação. Vamos fazer uma representação rápida aqui, ó. Eu vou pegar uma superfície vertical, uma superfície horizontal e vou apoiar uma escada, tá bom? É uma parede, o chão e uma escadinha apoiada. E eu vou fazer literal, sem colocar valor numérico, só para a gente acompanhar. Então tem o solo aqui. Nós temos uma parede vertical aqui e eu vou apoiar uma escada nesse sistema. Vamos pegar uma escadinha aqui. Então suponha que essa representaçãozinha aqui, ó, seja uma pequena escada homogênea, tá?
Então a escadinha está aqui e o ângulo que ela faz com a horizontal é alfa. Tá joia? Essa escada tem um determinado comprimento, L, está apoiada numa altura H, aqui, tá bom? Ela tem um comprimento, L, e o ângulo de inclinação com horizontal é alfa. Não existe atrito entre a escada e a parede, mas existe atrito entre a escada e o chão, tá bom? Suponha que ela tem uma massa M, é tudo literal, tá? Ela tem uma massa M, tem um comprimento L, então M é a massa da escada, L é o comprimento da escada, tudo bem? E eu quero o coeficiente de atrito estático entre a escada e o chão, sabendo que ela está na iminência de deslizar. Lembrando que só dá para calcular coeficiente de atrito em duas situações, né? Iminência de movimento ou movimento. Como a gente está na estática, então eu quero que ela não ande, né? A base da escada não vai sair do lugar, tá bom? Então eu quero fazer essa análise. Muito bem, você vai representar então as forças que atuam sobre a escada. O que nós temos atuando nessa escada? Bom, no meio, ela é homogênea, eu estou supondo que ela é homogênea, bem no meio da escada tem a força peso. Bem no meio. Ela está apoiada lá na parede, então nós vamos ter uma reação normal na parede e nós vamos ter uma reação normal no solo. Tudo bem? Ela está encostada na parede, tem uma força perpendicular à parede, ela está apoiada no chão, tem uma força perpendicular ao chão. E a base da escada tende a escorregar para a direita. Portanto, existe uma força de atrito para a esquerda. Essas são as forças, ó. Peso, normal na parede, normal no solo, força de atrito. Vamos fazer assim, eu vou chamar esse pontozinho aqui de A e esse pontozinho aqui de B. O ponto em contato com o solo, B. O ponto em contato com a parede, A. Muito bem. Eu sei que a escada está na iminência de deslizar, está apoiada lá, mas ela não está escorregando, então ela está só na iminência, correto? Eu quero analisar então o coeficiente de atrito. Como é que eu faço? Bom, primeiro a gente vai escolher um polo para analisar e vamos estabelecer duas condições. O momento resultante tem que dar zero, a força resultante tem que dar zero. Bom, mas aqui não é tão complicado, porque veja bem, na vertical só tem duas forças, o peso e a reação normal com o solo, só essas duas, e elas devem ser iguais. Em módulo, a força-peso tem que ser igual à reação normal com o solo, para que a resultante vertical seja zero. E na horizontal, tem o atrito para a esquerda e a normal da parede para a direita. E essas duas têm que se equilibrar. Então, a reação normal com a parede tem que ser igual à força de atrito em módulo, né? Porque uma força para a esquerda, outra para a direita, elas se anulam. Vertical para cima, vertical para baixo, elas se anulam. Pronto. Bom, mas aí eu estou usando então o fato de que a força resultante tem que dar zero. Vamos usar agora o fato do momento ter que dar zero. Escolhe um polo. Vamos lá? Eu vou escolher como polo a posição B. Se eu escolher como polo a posição B, normal no solo não gera momento, força de atrito não gera momento, porque elas passam pelo polo. Quem vai gerar momento? O peso da barra gera momento e a normal da parede gera momento. O peso da barra tenta fazer isso girar no sentido anti-horário, normal da parede tenta fazer isso girar no sentido horário. Então, o momento do peso da barra, vou colocar só P, né?
o momento do peso da barra em relação ao ponto B tem que ser igual o momento da normal da parede em relação ao ponto B. E agora é que aparece a situação interessante. Vamos lá. Como é que a gente determina momento? Momento é força vezes distância. Então, o momento do peso da barra vai ser o peso da barra vezes a distância. Não sei porque eu estou colocando esse Bzinho aqui, não precisa não. O peso da barra, tá? Só tem ele, né? Então é o peso da barra vezes a distância do peso, da direção do peso até o ponto B. E isso é importante. A distância da direção do peso até o ponto B é essa distância aqui, ó. D. Eu vou colocar ela embaixo, fica mais fácil de visualizar. Eu só preciso trocar a força de atrito para cima aqui para não causar confusão para você. Ó, esse vermelhinho é a força de atrito, né? O vermelhinho é a força de atrito. A distância para o B é isso aqui, ó. Essa é a distância, ó. Essa é a distância da direção do peso até o ponto B, tá bom? Isso tem que ser igual normal da parede vezes a distância da direção da normal da parede até o ponto B. E essa distância é exatamente a altura, H aqui, ó. Tá vendo? Essa distância é exatamente a altura H. Da direção da normal da parede até o B é a altura H. Muito bem. Agora fica peso vezes, olha só, distância do peso até B. Tem um pequeno triângulo aqui, eu vou fazer a representação dele ali para ficar mais fácil para você, ó. O peso tá aqui, ó. A distância que a gente precisa é essa, ó, distância do peso até B. Você percebe que essa distância aqui é metade do comprimento da escada, né? L sobre 2. Se você olhar para esse triângulo que eu representei aqui, você vai perceber que essa distância é o cateto adjacente ao alfa. O cateto adjacente ao alfa, juntamente com a hipotenusa, te dá o cosseno de alfa. Então eu posso escrever que essa distância é L sobre 2 cosseno alfa. Porque se você pegar essa distância dividida por L sobre 2, você vai encontrar o cosseno. Então essa distância é L sobre 2 cosseno. Essa distância é L sobre 2 cosseno de alfa. E isso vai ser igual a reação normal na parede. Acontece que a reação normal na parede tem o mesmo módulo que o atrito. Então eu vou substituir isso aqui pela força de atrito, vezes H. Olha só, essa extensão inteira, que é o comprimento da escada, é o L. O H é o cateto oposto ao alfa. Cateto oposto por hipotenusa me dá o seno de alfa, não é? Então, H sobre L vai me dar o seno de alfa. Então, quem é o H? L seno alfa. Percebeu? O H é L seno alfa. Então, a gente tem esse L é cancelado. O L é cancelado. Sobrou P sobre 2 cosseno alfa é igual. Força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a reação normal no solo vezes, seno de alfa. Isso aqui vezes seno alfa. Mas a reação normal com o solo tem o mesmo valor do peso e, portanto, simplifica. Eu quero o coeficiente de atrito, então esse seno vai passar para cá. A gente vai encontrar essa relaçãozinha aqui, ó.
você percebe que o coeficiente de atrito vai ser cosseno alfa sobre 2 seno alfa. Então, o momento do peso, peso vezes distância, momento da normal, normal vezes distância, a distância do peso até o ponto B é esse pedacinho, é L sobre 2 vezes o cosseno, a altura H é L seno, aí o L simplificou, a força de atrito μ vezes normal, só que é normal com solo, que tem o mesmo módulo do peso, simplificou, sobrou o coeficiente de atrito igual cosseno sobre 2 seno alfa. Você pode deixar assim, ou, se você quiser, pode escrever assim também. Ó. Cosseno sobre seno é cotangente. Então fica cotangente de alfa sobre 2. Tranquilo? Então, o coeficiente de atrito só depende da inclinação da escada. Percebeu? Na verdade, ele é uma característica das superfícies, lógico, né? Mas para calculá-lo, ele vai depender apenas dessa inclinação. Correto? Então, o que vai determinar se a escada está na iminência ou não de escorregar é o ângulo que você colocar ela apoiada no solo, né? Em relação à horizontal. Tranquilo? Muito bem. Então, com esses dois exemplos, a gente abordou aí o equilíbrio de um corpo extenso. Nosso próximo encontro, eu vou te mostrar a parte final. Os tipos de equilíbrio que a gente pode ter e as alavancas que são aplicações desse processo. Tá bom? Bom estudo para você!